Ah, se você conhecesse seus planos secretos e diabólicos, eles estão preparando um dia favorável para inflamar todo o país. A cruz que espanta o demônio. Nosso Senhor deu para nós um sacramental de defesa contra os demônios, a cruz de exorcismo da Sagrada Face. Nesta cruz vai inscrito Sit nomen Domini benedictum e vade retro Satanás, que significa ao todo, bendito seja o nome de Deus e vade retro Satanás, né? É uma cruz de exorcismo que já protegeu muitas pessoas e Nosso Senhor promete que serão mesmo protegidas contra o demônio e que lhes auxiliará no combate contra as blasfêmias dos demônios e contra os inimigos de Deus. Então tenha você também a cruz de exorcismo da Sagrada Face na loja Sagrada Face. Igreja persegue freira. Quem é a venerável Irmã Maria de São Pedro que foi perseguida pela igreja? A venerável Irmã Maria de São Pedro foi uma carmelita do século XIX, uma carmelita aí de clausura, porque eu sei que hoje em dia existem muitas comemorações com o nome de carmelita, mas na época era literalmente só o Carmelo, né? O Carmelo de clausura. Tá certo? Era uma carmelita descalça. Nosso Senhor e Nossa Senhora se comunicavam com ela interiormente desde que ela era pequena. Assim, bem antes dela querer ser religiosa, ela já tinha uma intimidade muito profunda com Nosso Senhor e com Nossa Senhora, que foram guiando ela no caminho da virtude, né? Nos caminhos, assim, preparando ela para a missão que ela ia ter pouco depois de entrar no Carmelo. Tá certo? Muito jovem, ela já queria ser religiosa, mas o seu confessor sempre adiava a sua entrada no Carmelo, mesmo tendo achado qual o Carmelo, porque primeiro foi uma batalha para achar o Carmelo, né, que ela ia entrar. Quando ela achou de Tours, o confessor dela ficava adiando. Ela teve que esperar 5 anos para entrar, né? Até que então ela, assim, toda cheia de amor, de um fervor a Deus, querendo entrar no Carmelo, ela então suplicou ao Nosso Senhor que atendesse o pedido dela conseguir finalmente fazer aquilo que ela tinha sido chamada. E então Nosso Senhor disse a ela: vá para minha mãe e através dela que ouvirei o seu pedido. Então a venerável Irmã Maria de São Pedro fez uma peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora dos Pinhais, né? E lá na França mesmo. E então, ela fazendo essa peregrinação, fez uma novena, fez assim diversos atos de devoção a Nossa Senhora, pedindo a Nossa Senhora que ajudasse ela, que pedisse a Nosso Senhor a graça. Tá certo? E no último dia dessa peregrinação, dessa novena que ela estava fazendo, Nosso Senhor então mandou, né, um recado ao padre confessor, né? Mandou que ela escrevesse uma carta ao padre confessor com as palavras que ele diria a ela, aonde Nosso Senhor então literalmente mandou que o padre confessor parasse de ficar enrolando, né? E fizesse o que era para ele fazer, que era cuidar da vocação dela e ajeitar as coisas para ela entrar no convento. O padre confessor, que já tinha percebido essa autoespiritualidade que ela tinha, que ela realmente tinha essa intimidade com Deus, daí ele não hesitou mais, foi, arrumou tudo, e então ela entrou, né, no Carmelo com 23 anos em 1839. Ela entrou no Carmelo em 1839, mas não vai demorar para ela ter as revelações de Nosso Senhor, porque Nosso Senhor já tinha preparado ela antes. Daí vai dar um tempinho aí, né, dela como noviça e tudo mais, e em seguida, em 1843, vão começar as revelações de Nosso Senhor, a venerável Irmã Maria de São Pedro. Então ela entra em 1839 e em 1843 ela já está ali, né, recebendo as comunicações de Nosso Senhor para ela, tá certo? Qual era o tempo histórico que ela vivia? É importante a gente falar do tempo histórico dela para vocês se situarem, né, para vocês entenderem o valor das mensagens que ela tinha, quão importante, quão extraordinário eram aquelas revelações. Porque no tempo histórico dela, teve a Revolução Francesa. Depois da Revolução Francesa,
tá certo? Né? A Revolução Francesa acabou em 1799, daí chegou lá o Napoleão e papapá, mas a influência revolucionária, tá certo? Ficou na sociedade francesa, tá certo? Então, os antes-revolucionários sangrentos que matavam, que faziam mártires ali, faziam dos cristãos, dos católicos, né? Matava padre, matava freira, matava leigo, todo mundo que se dizia católico, eles mudaram a tática. Para você ver como eles vão ser, assim, o antes do comunismo, né? Eles mudaram a tática. Eles, ao invés de fazer essa coisa, assim, batalha feroz, né? E evidente que todo mundo podia ver e todo mundo ficava apavorado e por isso apoiaram Napoleão, etc, etc. Né? O que eles fazem? Tá bom, se a gente não pode declarar guerra, né? Com espada, ferro e fogo, então vamos fazer outro tipo de guerra contra a igreja. Eles, então, invadem a alta classe da sociedade francesa e as universidades. As universidades e as mídias. Mas que mídias? Não tinha celular, não tinha televisão, os jornais. E naquela época, publicações de livros, né? Então, os jornais, publicações de livros, eram a mídia da época, tá certo? E era isso que eles iriam usar. Então, muitos filósofos ateus aí, né? Filósofos começaram a fazer justamente, constantemente, né? Publicações contra a igreja. Após a Revolução Francesa, os revolucionários estavam, assim, influenciando a sociedade da época. Como? Nas universidades, para começar. Na história do venerável Léo Dupont, a gente vê que os revolucionários influenciavam muito, né, nas universidades a ponto de assédio moral. Ó, vocês vão reconhecer isso. Eles escarneciam da religião com as palavras através de blasfêmias, incentivavam no meio das pessoas as piadas blasfemas, que até hoje a gente vê, né? Sabe aquela piada que já usa o nome de Deus em vão, que faz graça com a igreja, que faz graça com os padres, que faz graça, sabe? Vai fazendo graça com a religião, escarnece da religião através de piadas, entre aspas, fazendo da religião como se fosse algo banal, algo que assim, nossa, que engraçado, nossa, como é ridículo a religião. Era desse jeito que eles faziam, né? Usavam e abusavam do santo nome de Deus, publicavam livros e artigos contra a fé, contra tudo que era fé católica, fazendo como se fosse justamente ridicularizando quem acreditava, por exemplo, no Santíssimo Sacramento, né? No valor da Eucaristia, né? Ou outros sacramentos como o da confissão, como etc, né? Eles escarneciam da fé de maneira pública, né? E passando de culto. Vocês devem reconhecer isso. Hoje em dia a gente vê muito isso, né? O pessoal é cult. Não acredito em Deus, eu sou cult, né? É desse jeito que eles agiam nessa época. E, além disso, eles, nas universidades, intimidavam os alunos. Eles faziam um assédio moral, onde, assim, quem fosse católico publicamente e se defendesse a fé ainda por cima, com certeza ia tirar pontos das notas, porque, na época, os professores tinham esse direito, né, entre aspas. Eles tinham esse direito de, assim, não fica com essa cara, tira ponto, entendeu? Então, eles simplesmente, assim, cortavam sistematicamente os alunos que fossem católicos, intimidavam eles, a ponto, justamente, de muitos ficarem com vergonha de se dizer católico, com medo e com vergonha. Então, aconteciam coisas bárbaras, do tipo, se os professores chegassem e falassem, vamos todos comer carne vermelha na sexta-feira. Os alunos simplesmente iam e comiam carne na sexta-feira. Porque se alguém fizesse o contrário disso, os professores fitavam os olhos, assim, olhavam com um olhar de faquinha, entendeu? Para aquela pessoa do tipo, você está morta, entendeu? Agora sim você vai pagar caro por isso. Por demonstração de fé, agora sim você vai pagar caro por isso. Então todo mundo tinha medo e tinha vergonha. Porque isso não é de alta classe, isso não é de bom gosto, isso é uma vergonha, afinal, somos de alta classe, nós não acreditamos em Deus. Era desse jeito que eles faziam. E isso influenciava, mas era só na alta classe,
O problema é que quando influencia a alta classe, vocês podem ver que é assim até hoje. Se o cantor famoso disser que é contra Deus, provavelmente a maior parte que gosta daquele cantor vai seguir ele. Se ele disser, eu gosto de sorvete de pistache, um monte de gente vai passar a gostar de sorvete de pistache porque o cantor disse que ele gosta de sorvete de pistache. E assim outras coisas, entende? Outras coisas. Modas surgiram por causa de pessoas da alta sociedade. Por exemplo, o vestido de noiva. Vou dar um exemplo aqui rápido. O vestido de noiva branco foi uma influência da rainha Vitória, da Inglaterra. Ela fez, né? Não era o costume, tá? Da época, o costume era se vestir com as vestes reais para se casar. E ela não, quero fazer um negócio diferente para que todo mundo olhe para mim. Então ela foi a primeira mulher a se vestir com um vestido branco para se casar. E por conta dela e de uma outra rainha que também fez isso, pronto, um monte de gente começou a fazer isso. Daí um monte de gente da alta sociedade começou a fazer isso, né, para se sentir importante. E só que daí os outros que eram da classe média, da classe mais baixa, também, nossa, agora eu também, né, afinal, eu quero me sentir importante. E assim vai, e até hoje é assim que funcionam as coisas. Né? A pessoa de alta, esse pessoal que é famoso e tudo mais diz uma coisa, todo mundo vai atrás, assim, numa sequência. Então, por isso que eles tinham que invadir o quê? A alta sociedade da França, né? Os aristocratas, né? Tinham que ser eles, tá certo? Então, eles escarneciam da religião e faziam muitas blasfêmias, né? E faziam muitos escritos, perseguiam a religião na forma cultural. Tá certo? Reconhecem isso? A gente tem aí o Antônio Gramsci, né? Eu, às vezes falo Grinch, mas é Gramsci, né? Que qual que é a ideia dele? Parecia algo revolucionário, mas eles já estão fazendo isso. Eles já estavam fazendo isso. Ele só deixou bem claro que, olha, gente, vamos invadir a cultura das sociedades. Façam todos isso, entendeu? Porque já tinha sido feito uma parte naquela época na França. Agora é para vocês fazerem mais isso, porque senão não vai dar certo. Ele só copiou e colou, entendeu? Foi isso que ele fez. Então, a gente vê que não é muito diferente da nossa época, tá? O que aconteceu foi o que eu disse. A nossa sociedade é consequência dessas coisas que ocorreram. Ah, mas aqui, Brasil, né? Brasil não tem influência da França. Afinal, o que é França? Né? A França, né? Então, só que hoje em dia a França pode não ter tanta influência, mas na época ela tinha muita influência, a ponto de que antigamente, né, as pessoas até aprendiam francês, ao invés de inglês, se aprendia francês, porque francês era uma língua comercial, porque francês era uma língua que todo mundo devia saber, porque primeiro para parecer culto, depois porque era comercial, e entre outras coisas, tá certo? Então, eles tinham muita influência. Então, muitas coisas que depois, por conta da Revolução Francesa, aconteceram no mundo por culpa da Revolução Francesa, pela influência da Revolução Francesa na sociedade. Tá certo? Então, vamos falar agora do tipo de clausura que é da Irmã Maria de São Pedro. Por que eu vou falar da clausura dela? Acontece que hoje em dia, a gente vê fotos assim, né? Carmelitas foram no aeroporto para pegar a imagem de Nossa Senhora. Carmelitas saíram para fazer isso e aquilo. Carmelitas saíram para fundar. Carmelitas saíram. A gente viu um monte disso, entende? Isso não é o que era a clausura antigamente. Na época da Irmã Maria de São Pedro, a clausura era realmente fechada. Fechada mesmo. Então, era mais a madre que tinha comunicação exterior. Tá certo? Então, a Irmã Maria de São Pedro era só uma irmã ali dentro. Ela não era madre superiora, né? Então, ela, por exemplo, nunca conheceu o Léo do Pão. Ela sabia que tinha um senhor, né? Que, nossa, ele ajudava, ele incentivava, mas ela nem sabia qual era o nome dele e quem era. Se ela pegasse, qual desses três é o venerável Léo do... Quem desses três é o Léo do Pão? Você sabe? Ela não ia saber, porque ela nunca viu ele. Quem via e falava com ele era a madre superiora. Tá certo? Tamanha era a clausura da época. Então, só a madre superior é que tinha esse contato externo a mais do que as outras irmãs. Por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem como ela, ali dentro de um mosteiro totalmente de clausura mesmo, ela, Nosso Senhor, fez dela, que era uma pessoa assim,
simples, que não tinha assim um autoconhecimento e nem tanto assim teológico, etc, mas não tinha um conhecimento do que estava acontecendo lá fora, das armações dos revolucionários, da política da época. Ela não sabia dessas coisas porque ela estava dentro do mosteiro servindo a Deus. E nosso Senhor pegou ela, né? Os humildes serão exaltados. Então ela pegou ela, a irmã Maria de São Pedro, e revelou a ela o comunismo. Mas como assim revelou o comunismo, né? Na época dela já devia ter comunismo, né? Afinal, hoje em dia é mais que batido ouvir falar comunismo, a gente quase ouve todo dia falar de comunista. Não, gente. Na época dela não existia ainda esse termo comunista. O termo comunismo só vai surgir mesmo, assim, amplamente divulgado, conhecido na sociedade, com o Karl Marx, em 1848, tá certo? Com o Manifesto Comunista. Mas, e quando é que ela soube dos comunistas? Bom, ela soube em 1846. Então, Nosso Senhor primeiro falava com ela dos revolucionários e depois ele passou a chamar os revolucionários de comunistas. Tá? Então, em 1846, Nosso Senhor começa a falar para ela do comunismo, coisa que ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo e, como eu falei, ela era de total clausura, então ela não sabia, ela não poderia saber. Na época não tinha internet, não tinha celular, não tinha notebook, não tinha televisão, então e o jornal ali não entrava, então ela não sabia o que estava acontecendo no mundo afora. Mas Nosso Senhor revelou para ela e por isso todo mundo estremeceu. Tá certo? Nosso Senhor, então, revelou a ela sobre os comunistas desde 1846. Notem que ela começou a ter as revelações em 1843. Tá certo? Onde Nosso Senhor vai falar da reparação para ela. Vai falar das consequências de se não fizerem reparação para abrandar a ira de Deus. Então, em 1846... Nosso Senhor fala para ela dos comunistas. E o Karl Marx só vai aparecer em 1848. Tá certo? Então, ele é primeiro que o Karl Marx. Nosso Senhor, então, avisou sobre o comunismo. Em 1846, ela escreve sobre a revelação que Nosso Senhor deu a ela. Mas o que encheu minha alma de tristeza foi uma luz interior que Nosso Senhor me concedeu, pela qual eu vi que a justiça de Deus se preparava para nos enviar ainda outros castigos. Nosso Senhor me comunicou que desta vez ele usaria como instrumentos de punição não os elementos, mas a malícia dos homens revolucionários. Depois Nosso Senhor disse a ela: ah, se você conhecesse seus planos secretos e diabólicos e seus princípios anticristãos, dos comunistas. Eles estão preparando um dia favorável para inflamar todo o país, para obter misericórdia. Peça, portanto, que esta obra de reparação seja estabelecida, dirigindo-se àquele que, pelo dever obrigatório de seu ofício, pode estabelecê-la. De quem ele está falando? Quem tem esse dever obrigatório? Vamos ver. Mas, meu divino mestre, respondeu ela, meus superiores já pediram isso ao arcebispo. Desde 1843, os superiores, a Venerável Irmã Maria de São Pedro escrevia, né, e dava aí as revelações dela à Madre Superiora, ao seu confessor, e eles pediam ao bispo que ajudasse, que apoiasse, né, na obra de reparação, e o bispo, é comigo, não estou sabendo não, né? Ele evitava constantemente esse assunto, tá certo? Então Nosso Senhor disse a ela, isso não é suficiente, é você que eu escolhi como instrumento, e é você quem deve pedir que a obra se estabeleça em meu nome e por minha parte. Então, a Venerável Irmã Maria de São Pedro, a essa altura, ela então irá falar pessoalmente com o arcebispo Morlot, né, que foi o primeiro aí, que foi o que começou a perseguição contra a Irmã Maria de São Pedro. Ele era aí justamente o arcebispo de Tours. Tours era uma cidade muito importante na época, né? Hoje em dia eu não saberia dizer se ainda tem essa tamanha importância, mas na época, depois de Paris, você pode dizer que Tours era uma segunda ou terceira cidade principal da França,
tá certo? Então, tanto que ali aconteceram muitas coisas e tiveram muitos santos, etc., né? Então, o arcebispo Morlote de Tours, quando ele ouviu a irmã Maria de São Pedro pessoalmente, ele na hora ficou tão impressionado, né, com que, porque não era mais só escrito, né? Quando ele ouviu ela falando, assim, na hora Nosso Senhor conseguiu tocar o coração dele e ele disse assim: quanto às suas revelações, minha filha, elas não trazem marca de ilusão. Pelo contrário, reconheço nelas o selo de Deus. O problema é que ele foi tocado pelo Espírito Santo, mas não, vamos falar assim, digamos que a covardia tomou o lugar, né? Sabe a parábola do semeador? Né? Nosso Senhor vai semeando e nem todo mundo é terra boa. Então, esse aqui é um desses casos, né? De que não é terra boa. Então, o arcebispo primeiro permitiu que fossem feitos folhetos. O venerável Léo do Pont imprimiu mais de 25 mil folhetos com as orações de reparação, incluindo a flecha de ouro, tá certo? Que Nosso Senhor deu à irmã Maria de São Pedro, mas ele não queria que falasse que era ela, não queria que falasse a respeito disso, ele só deixou que fosse impresso os folhetos. E depois ele, tá bom, então eu vou permitir um livreto. Aí foi o problema. Porque o Léo do Pont, ele com outro padre, fizeram todo um trabalho para fazer um livreto aí, onde falava a respeito dos abusos de uma sociedade sem Deus. Né? Então falava da necessidade de reparação, das blasfêmias e das coisas que estavam acontecendo ali na sociedade sem Deus, né? Dos revolucionários. E aí foi onde começou a incomodar, né? Porque isso ocasionou um aborrecimento extremo, né? E o desdém de certos indivíduos na política. Vocês já entenderam, né? Os revolucionários aí, sabe? Os revolucionários franceses de antes não gostaram disso. Os ateus e os que seriam aí os futuros comunistas odiaram isso, né? Porque foi espalhado o livreto, ele foi espalhado e os revolucionários, aí os futuros comunistas odiaram esse livreto, né? Com ódio de Satanás, tá certo? E isso, então, ocasionou o aborrecimento desses indivíduos da política. E o assunto foi prontamente levado para a atenção das autoridades diocesanas. Ou seja, os caras chegaram lá e o que é isso? Né? O que é isso, senhor arcebispo? Entendeu? Foi isso que aconteceu, né? Eles chegaram lá com reclamações e vai saber o que mais, né? Então, o que acontece? O arcebispo, ao invés dele ser, afinal, Deus é mais importante do que qualquer pessoa neste mundo, Deus mandou a obra de reparação, então, ao invés dele defender a obra de Deus, ele simplesmente abaixa a cabeça e, opa, não foi isso que eu quis dizer, não foi bem assim. Né? Então, o que ele faz? O arcebispo, que tinha aprovado as revelações dela, mudou de ideia e, quando foi pressionado pelos poderes políticos, que ainda eram o resto da Revolução Francesa. Então, o que aconteceu foi que eles mandaram uma carta, a diocese ali, né, a cúria diocesana, mandou aí, né, pelo arcebispo aí, o arcebispo mandou uma carta, escrevendo à Madre Superiora do Mosteiro da Venerável Irmã Maria de São Pedro, impondo o silêncio total da Irmã Maria de São Pedro e também impondo o silêncio total ao venerável Léo do Pont. Foi isso que aconteceu. Em resposta, ao invés dele defender as obras de Deus, como um bispo deveria fazer, quantas histórias de santos não temos de bispos mártires por defender a fé? Ele, ao invés disso, ele cede à pressão política da época e simplesmente manda silêncio total sobre as revelações de Nosso Senhor, a venerável Irmã Maria de São Pedro. Tá certo? Foi isso que aconteceu. E ele, assim, mandou, quando ela morreu depois, né, em 1848, quando ela falece, ele pega os documentos dela, lacra, e ninguém é autorizado a abrir. É isso que ele faz. Ele e o sucessor dele, que é um secretário, que irá até mesmo discutir com a Irmã Maria de São Pedro pessoalmente, e dizendo a ela que ele, o arcebispo, no caso, em nome do arcebispo, dizia a ela que era para ela esquecer o que Deus falava para ela. Que não era nem para ela pensar na obra de reparação que Deus deu a ela. Com que autoridade eles têm de proibir as revelações de Deus?
Vejam bem que a infiltração na igreja não foi assim, teve o Concílio Vaticano II, aconteceu uma grande infiltração. Não, é bem antes. Porque as pessoas cediam, né? Porque haviam padres, haviam bispos que cediam, né, ao mundo. Tá certo? Então, aconteceu justamente que demorou muito tempo até que os escritos da Venerável Irmã Maria de São Pedro fossem abertos de novo. Só depois de outro bispo, né? Depois de, eu acho que no terceiro e no quarto bispo, é que então, né? É aberto os documentos dela, tá certo? A obra de reparação, né, foi pedida por Deus para abrandar a sua ira que castigará a terra. A sagrada face é o centro desta obra, pois pela face do Senhor ultrajada e ferida se compreende a dor de Cristo pelos pecados da blasfêmia, da profanação dos domingos e dos pecados dos cismáticos, ateus e comunistas. Nosso Senhor então avisou, né? Agora é a parte que eu tenho que falar aqui. Nosso Senhor, quando aconteceu isso, tá certo? De proibir, né, a Irmã Maria de São Pedro, o que acontece? Nosso Senhor, que já tinha castigado Tours antes, a cidade de Tours, pela falta aí do bispo, né, da igreja, de não estar atendendo aos seus pedidos, pela falta de reparação e em castigo por conta das imensas blasfêmias que aconteciam por ali, tá certo? Nosso Senhor tinha castigado já a França, e agora Nosso Senhor avisa a Venerável Irmã Maria de São Pedro que um castigo virá, né, pelas mãos da malícia dos homens revolucionários, que vai ser justamente com o Karl Marx em 1848, incluindo uma semana antes do Manifesto Comunista de Karl Marx aparecer, Nosso Senhor avisou a ela que uma grande tempestade viria contra a igreja. E assim o foi. Então, as profecias da Irmã Maria de São Pedro, essa aqui foi uma introdução, tá? Para vocês conhecerem um pouco da situação da época, de quem era a Irmã Maria de São Pedro, o que aconteceu com ela, né? Porque agora vamos, nas próximas terças-feiras, vamos começar a ler as revelações de Nosso Senhor à Venerável Irmã Maria de São Pedro, a Carmelita, que foi censurada pelos bispos, tá certo? Que foi censurada automaticamente pelos comunistas, pois foi pela pressão dos comunistas, dos revolucionários, futuros comunistas. Nosso Senhor disse a ela que, já que haviam recusado, naquele momento da história, né? Já que haviam se recusado a acolher a obra de reparação, esta obra iria mais para frente, num futuro, quando o mundo parecesse assim, imensas tribulações, imensas tempestades, a obra de reparação ressurgiria. O que Nosso Senhor está falando? Está falando de nossos tempos. Ele está falando dos nossos tempos. Nossos tempos são os tempos das grandes tempestades que Nosso Senhor disse à Venerável Irmã Maria de São Pedro. Tá certo? E vocês vão entender mais isso nas próximas terças-feiras. Eu espero